Bem, hoje é um tema, posso dizer, delicado. Envolve muitos empregos e muitas famílias, mas o que é que realmente se passa com a cultura em Portugal? É assim, é um tema que é muito... Para começar, é um tema que é bastante querido porque tenho tenho familiares e amigos, bastantes amigos e familiares no ramo da arte e da cultura. E eu estou ligado também porque eu faço parte do ensino especializado, que por acaso é numa das artes, que é em música, e o tema é querido. E eu vou dar um pouco a minha opinião e mostrar um pouco o que se está a passar, que é a pandemia assolou toda a gente. Como eu de resto tenho escrito nos artigos que para aqui tenho mandado. Mudou muito, a pandemia mudou muito aquilo que era a realidade que até então tínhamos. A pandemia mudou o nosso cotidiano, os nossos modos de trabalho, mudou a realidade. Mas há um pormenor que do resto das profissões, ou a grande parte, não vou dizer todas porque não seria correto e estaria ainda a mistificar essa situação. A pandemia mudou muito aquilo que era um cotidiano, principalmente das profissões e dos empregos, como disse. Mas muitas delas souberam adaptar-se. Muitas delas souberam adaptar-se até porque os meios que tinham eram mais simples. Isto aqui não é criticar, é simplesmente dizer o que é. A escola, apesar de ser complicado para os professores e para os alunos, e é muito, que eu sei que sim, é muito dispendioso. Aliás, há professores que nem sequer eram obrigados a ter equipamentos eletrónicos, por exemplo, têm que utilizar os seus, professores que não têm internets industriais, professores que são pessoas normais e por isso os pacotes de internet, alguns nem têm, e os que têm eram pacotes pessoais, não eram pacotes empresariais, e por isso tiveram que, entre aspas, dar com os cordões à bolsa e ter muitas despesas acrescidas além daquelas que tinham. E, portanto, foi muito complicado para todos. Para as empresas foi muito complicado. Para as empresas que tinham que fazer briefings todas as semanas de vendas, de lucros, de relação da exportação e importação daquilo que tinham vendido. Foi complicado. Acredito que sim. Terem que se ambientar e fazerem as reuniões através de casa. Portanto, houve uma panóplia de profissões que tiveram que se adaptar. Mas pronto, com mais ou menos dificuldades, conseguiram. Algumas, e torno a dizer porque eu não quero passar a imagem de que estou a ser insensível e de que estou para aqui a falar sem conhecimento de causa nenhum. Houve dificuldades, é de dar graças e é de parabenizar todos os trabalhadores e todas as empresas e todas as empresas, e não só empresas, como as escolas, por exemplo, que souberam ambientar-se e adaptar-se. Mas pronto, tinham meios para conseguirem fazer isso. Agora, no que toca à cultura, que é o tema que venho aqui a falar, eu quis só ambientar aqui o tema, fazer aqui uma espécie de parênteses para contextualizar mais a situação. E no que toca à cultura, primeiro, para começar, e vou falar também na arte, porque estão as duas interligadas. É impensável que um aluno de artes visuais, por exemplo, vá ter, e artes visuais, e belas artes, e artes plásticas, é impensável, porque eu sei, porque tenho contacto com pessoas dessa área todos os dias, e não só, e conheço. E é impensável ter-se meia aula desse tipo de arte online. A começar pela educação e pela instrução. É impensável. É impensável porque escuso estar aqui a desenvolver, porque vamos lá, vamos aprender, vamos dar, por exemplo, geometria descritiva. É muito complicado. Uma aula de desenho. Como é que um professor em contacto com um aluno de desenho, o que é que vai fazer? Está muito limitado. Eu que sou aluno de música. As aulas têm sido impossíveis de serem realizadas, a não ser aquelas mais teóricas, porque as práticas
as práticas são impossíveis de se fazer. Alguém que tem um instrumento musical nunca vai poder fazer uma aula, praticar a aula normal, semanal ou bissemanal que tinha com o seu professor, porque os equipamentos e as plataformas que nos são disponibilizadas para esse tipo de atividade, como o Zoom, o WhatsApp, o Messenger, o Teams, tantas outras, passando aqui a publicidade, não ajudam muito, mas é para fazer reuniões e briefings, porque em questões de sonoras, de arte, de coisas mais meticulosas, é impensável ter-se uma aula dessas, porque vai haver sempre distorção de som, o som vai chegar irão haver muitos efeitos que vão prejudicar a passagem sonora, aquelas coisas, aquele detalhe meticuloso que muitas vezes ao ouvinte passa um pouco despercebido, mas que para as pessoas da área são coisas que estão sempre muito atentas e são coisas que não passam despercebidas. Portanto, é muito complicado. Isto falando da instrução e da educação. Isto para fazer um breve resumo, porque isto aqui teria muito que se lhe diga. Agora, com os agentes culturais, vamos para e eu, como referi no início, a pandemia assolou e as pessoas souberam ambientar-se. Mas é muito complicado com um artista se ambiente. Porque se formos... podemos nos adaptar, podemos fazer concertos online, como até houve artistas que fizeram. Mas nunca vai ser a mesma coisa. E o facto das pessoas estarem confinadas em casa, proibidas de sair, logo não vão poder investir o seu dinheiro na cultura. Não vão poder dirigir-se aos espetáculos. Não vão poder assistir. E eu não digo só espetáculos musicais, nem estou a falar em cinema, estou a falar em teatro, estou a falar em exposições de pintura, estou a falar em exposições de escultura. Museus. Tudo que envolve a cultura. As pessoas, etc. As pessoas estando confinadas em casas e, entre aspas, presas, não vão poder investir o seu dinheiro, não se vão poder dirigir a esses locais para consumirem, entre aspas, esse tipo de arte. Ou seja, os agentes culturais e as pessoas envolvidas na cultura tiveram aqui ficaram com as mãos e pés atados. Porque muita gente, grande parte para quem não sabe, grande parte dos trabalhadores da cultura estão em vínculo precário e muitos deles a recibos verdes. E não estou a falar só de pequenos trabalhos, estou a falar mesmo de, por exemplo, na música, que é onde eu tenho mais contacto, de grandes orquestras, e não só, na pintura, por exemplo, os contratos que se fazem para aluguer, por exemplo, de exposições, tiveram que ir ao ar. E o problema é que esses artistas, muitos deles em expansão, que muitos deles se calhar fizeram o primeiro contrato com empresas de aluguer de espaços para exposição, esses contratos tiveram que ir ao ar, literalmente, e salvo as aspas, claro. Esses contratos expiraram e eles não tiveram reembolso nenhum. Conheço casos que não houve reembolso nenhum. Pessoas da música que fazem trabalhos esporádicos. Quando digo esporádicos, não tenho, entre aspas, um trabalho fixo, mas fazem trabalhos todos os fins de semana. Falo em gravações, em gravações de discos, em concertos ao vivo, muita coisa. Essas pessoas, a pandemia obrigou a cancelar esse tipo de trabalhos. Como é que essas pessoas agora vão viver? Se tinham planeado fazer tal número de trabalhos, desses trabalhos iriam, obviamente, receber o seu salário, o seu cachê. Se calhar tinham planeado o cachê ao pormenor para poder pagar a casa, para poder pagar o resto das despesas. Como é que essas pessoas agora, deparando-se com essa situação, como é que elas agora vão sobreviver? Porque nós temos... Sim, e não é... não é só na... Não é só, mas desculpa, sim, desculpa. Não é só na música, claro, por exemplo, também na... Eu estou a dar um exemplo. Na tauromaquia. Eu estou a dar um exemplo, sim. Na tauromaquia ou mesmo no turismo, mas na tauromaquia, por exemplo, houve um canal televisivo que ainda esta semana passou uma reportagem, e um tauromáquico
dizia que por cada não é concerto, não me estou a recordar o nome, por cada espetáculo vamos Sim. vamos Espetáculos traumáticos, sim. Exatamente, estavam envolvidas num espetáculo 150 famílias. 150 famílias envolvidas num espetáculo é muita gente. E o governo, independentemente de ser a favor ou de ser contra a tauromaquia, o governo não fez nada para apoiar essas pessoas e essas famílias. Isso é algo crítico, porque o Ministério da Cultura teve muito aquém das expectativas, não só para eles, mas como para os músicos, como já falaste, etc. E é algo mau, é triste porque é muita família a viver da cultura. Sim, para começar, eu acho que este governo, e não só nesta legislatura, até na legislatura passada, este governo fez o excelentíssimo favor de banalizar e de ridicularizar o Ministério da Cultura. Foi que este governo e principalmente na legislatura anterior, com continuidade nesta legislatura, fizeram esse excelso favor de ridicularizar o Ministério da Cultura, levando muita gente a pensar para que é que serve o Ministério da Cultura. Mais uma vez, devemos agradecer ao nosso Primeiro-Ministro esse favor que fez à nação. Pegando justamente no Primeiro-Ministro, foi confrontado enquanto estava justamente num espetáculo cultural no Campo Pequeno. O Sr. Primeiro-Ministro estava lá, foi confrontado com essa situação e mais uma vez deu uma resposta vaga, como já é apanágio do mesmo. Não responder, nem ter resposta para as perguntas. Mas pronto, continuando, o Ministério da Cultura falha muito. Eu, pessoalmente, o Ministério da Cultura é aquele ministério que tem uma ministra cujas funções têm sido muito negativas. É um trabalho muito medíocre. É daquelas ministras que eu pedi a admissão. E eu não pedia por questões partidárias, nem por questões de mesquinhas políticas. Não. É porque o trabalho está mesmo muito aquém. Apoiar os agentes culturais, nada. Criar TVs Fest, que foi a maior aberração que apareceu, se calhar, durante a pandemia. 2. Esta questão dos agentes tauromáticos. Atenção que eu não vou dar a minha opinião até posso dar, mas não é esse o meu objetivo, não é dar a minha opinião sobre a tauromaquia. É mais falar sobre factos. E o facto é que o Ministério da Educação falhou mais uma vez. E é assim, tu falaste muito bem que são 150 famílias, mas além disso, concordemos ou não com a tauromaquia, ela faz parte e está englobada no caderno de espetáculos na cultura portuguesa. Na cultura portuguesa está englobada. E ainda não é legal. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Isto é curioso porque fazendo parte da cultura portuguesa, da cultura eu não estou a dizer, eu não estou a falar da cultura estar entre aspas, como o povo diz, entranhando a nossa cultura, o folclore. Não é a nossa cultura intrínseca, digamos assim. É a nossa cultura do ponto de vista legal. Do ponto de vista da lei. A tauromaquia está bem explícita e tem exatamente os mesmos direitos, por exemplo, a música e o cinema e o teatro, etc. Tem exatamente os mesmos direitos que qualquer outra arte. Ou seja, o facto de não ter tido apoios torna a ação ilegal, porque se está devidamente discriminada no caderno de encargos do Ministério da Cultura, se está devidamente identificada como sendo um agente cultural, deviam ter recebido. E não interessa, aqui não interessa a opinião, se eu sou contra ou a favor da tourada, a tauromaquia, isso não interessa. O que falta ressalvar é que a tauromaquia em Portugal não é ilegal, é algo legal. Ou seja, devia ter recebido os apoios. Muito, muito tristemente, vimos ontem o deputado do PAN, André Silva,
com aquela arrogância e mesquinhez que já é panágio do mesmo, a dizer que do espetáculo bonito, que foi ver os agentes da tauromaquia agarrados, acorrentados aos portões. Na verdade foi isso. Foi uma maneira de protesto. Se o senhor deputado é contra ou a favor, e neste caso ele é contra, como toda a gente sabe, se ele é contra, tem todo o direito de o ser. Agora, não pode ir para a Assembleia da República, para a Casa da Democracia, destilar o ódio, se já sabia que aquilo não ia pegar. Portanto, aquilo foi a cena que o senhor deputado André Silva fez ontem foi mais uma cena de arrogância, de falso altruísmo, apenas para ganhar umas meia dúzia de votos. Porque ele já sabia que a tauromaquia, sendo legal, não ter sido ilegalizada pela Assembleia da República, escusava ter tido aquele comportamento. Porque aquele comportamento só mostrou que é mais um populista. Porque o André Ventura, quando falou dos ciganos já, não ontem nem anteontem, já há 2 ou 3 semanas, sobre os ciganos e aquele confinamento, entre aspas, próprio, que ele disse que queria fazê-lo, o André Ventura é populista por isso, porque sabe que os ciganos já não têm uma controvérsia em Portugal e já sabia que dali podia ganhar alguns votos. Mas mesmo assim falou, apesar de saber que o que ele queria era inconstitucional, porque ele sabe bem que é inconstitucional fazer planos específicos para etnias. Isso está discriminado na lei portuguesa e na Constituição. Foi populista por isso, porque o que ele quis passar para fora foi que, mais uma vez, estava contra os ciganos. E isso aí dá votos, infelizmente. Foi populista por isso, porque já sabia que as coisas não iam em frente, não iam para a frente, porque não podem, inconstitucional. Mas isso às vezes passa muito ao lado da população. Mas o que é que ele quis? Pegou nesse facto das pessoas não estarem tão a par dessas situações e quis passar para fora. O que é que o senhor deputado André Silva fez ontem? Fez exatamente o mesmo, só com outros cenários. Foi exatamente o mesmo. Já sabia que, no geral, pelo que eu vejo, e dá votos, ser contra a tourada. Já sabia que aquilo não ia passar porque sabe perfeitamente que a tauromaquia está discriminada nos agentes e nos cadernos de encargos do Ministério da Cultura. E mesmo assim insistiu. É disto que foi puro populismo, foi pura demagogia e são coisas que não se aceitam. Sim, infelizmente foi um episódio triste. Mas prosseguindo, há algo em Portugal. Vou especificar, por exemplo, se eu tirar o curso de teatro, vamos supor, eu em Portugal não tenho emprego nessa área, ou se tiver, muito dificilmente. Isso é uma realidade e cada vez mais nos assola, principalmente os mais jovens. E o que é preciso fazer? Porque isto já era antes da pandemia. E agora ainda se vai tornar pior, infelizmente. Mas o que é preciso fazer para que isto mude? Olha, eu acho que é preciso incutir desde muito cedo. As pessoas podem gostar ou não gostar. Lá está. Mas para saber se gosta ou desgosta de alguma coisa, primeiro tenho que ter contacto com essa mesma coisa. É por isso que eu acho que deviam, nas escolas, de uma maneira, entre aspas, mais a sério. Eu não digo que o trabalho dos professores de música, agora de teatro, etc., seja mau, não é isso, mas acho que as crianças, desde novas, deviam ter mais contacto com um instrumento musical, com o teatro, saber interpretar logo desde o início. Não que venham a ser atrizes e atores, mas que quando terminarem essas disciplinas, que ao menos levem uma bagagem já um pouco grande. Mas isso também não pode partir só do sistema político. O sistema político falhou no incutir da cultura e da arte. Mas as pessoas também têm que saber que a cultura não pode ser a cultura de futebol. Futebol não é tudo. Futebol nem é cultura. Portanto, as pessoas novas têm que incutir a prática da leitura, a prática do ouvir, a prática de dirigir um teatro, de dirigir uma sala de espetáculos.
O sistema político pode fazer muitas coisas. Primeiro, pode aumentar o 0,1% do orçamento de Estado para a cultura. Sim, porque é essa mesma percentagem que eu referi que recebem os agentes culturais. Pode começar por aí. Depois pode a Assembleia da República, por culpa do centro e da direita, admito, que quase sempre que foi proposto uma descida de preço do acesso à cultura, muitas vezes chumbaram, ou outras vezes não, mas algumas vezes fizeram isso, e aí sinto-me triste, mas pronto, eu, fazendo parte de um partido dessa ala política, não quero dizer que seja propriedade do mesmo. Portanto, podíamos começar por aí, diminuir impostos, dar mais verbas aos agentes culturais, promoverem mais espetáculos culturais e delegarem competências. A administração central delegar competências para as câmaras municipais, apostarem mais na cultura, semanas culturais. Eu aqui em Passos de Ferreira, felizmente, vou vendo algumas coisas, ainda que em nível curto, porque obviamente os orçamentos e o dinheiro e as verbas que as câmaras têm e as juntas de freguesia, obviamente que não dá para nada. Mas felizmente eu vou vendo muitos autarcas com o seu esforço, proporcionam e vão proporcionando aos seus concidadãos esse tipo de contacto cultural. Mas a administração central devia ser a primeira a delegar competências para as autarquias e a investir na cultura, principalmente no interior. Não que as pessoas sejam incultas e, entre aspas, sejam burras. Longe disso. Aliás, se calhar às vezes no interior é onde está a maior sabedoria. A minha visão é justamente a oposta. É apostar no interior até para envolvermos o interior, porque o interior, aqui que nós que somos dois do norte, tu sabes muito bem que se passarmos ali a Amarante, já não tem ninguém. São terras altamente despovoadas, são terras quase ao abandono, têm 5, 6 pessoas. Ou seja, a administração central em Vila Real, em Castelo Branco, em Bragança, em Viana do Castelo, mais a norte, é nessas terras despovoadas que se devia apostar mais na cultura para as pessoas justamente dirigirem-se lá. Agora, eu compreendo que falar é fácil, mas lá está, falta o dinheiro agora. Em vez de estarmos a construir milhares de estádios de futebol, em vez de captarmos os grandes cantores para virem atuar em Portugal, tem que ser sempre tudo em Lisboa ou no Porto. Pronto, agora vai-se descentralizando ali para Guimarães, para Gondomar. Mas o grosso... Braga, no entanto, tem o Altice Fórum. Por exemplo, foi em Gondomar, Guimarães, Braga, por exemplo. Aos poucos vai-se descentralizando. Agora, o grosso das atuações em Portugal é no Porto e em Lisboa. Estão concentrados no Porto e em Lisboa. Sim. Aliás, independentemente do já existir o Vodafone Paredes de Coura, o que já é bom. O que já é muito bom. E tem sucesso. E porquê é que não investem em mais espetáculos desses? Mas isso é pela ajuda das empresas. Porque as empresas, felizmente, vão tendo alguma visão. Porque o que acontece é o oposto na administração central. O que acontece é o oposto. Os governos passados, os governos atuais, não querem saber do nosso país. O nosso país não pode ser Porto nem Lisboa. O nosso país tem que ser mais. O nosso país está altamente despovoado no Alentejo. O nosso país está altamente despovoado nas fronteiras, por exemplo, em Vilar Formoso, em Mirandela. Essas zonas estão altamente despovoadas. Basta dizer interior. Justamente, basta dizer interior. Tudo o que não seja litoral está despovoado. A administração central poderia começar a descentralizar justamente para a cultura. E iria chamar muita gente. Eu acredito que sim. Também acredito que sim. Mas lá está, isso já se reflete há alguns anos. Isso não é de há 5 anos para cá, porque sabes que com as crises, etc., os povos do interior também vieram mais para a cidade, pelas ofertas de emprego, etc. E é algo que, como dizes, tem que ser uma grande aposta nessa área, no interior. Desculpa interromper-te, só um pequeno reparo e já tens de continuar. É mesmo só um pequeno reparo. É assim, as pessoas não saíram do interior porque quiseram...
E não saíram só porque tiveram boas oportunidades de emprego no litoral. Não foi só por isso. A maior razão de terem saído do interior é porque não tiveram oportunidades no interior. Não é só porque tiveram boas oportunidades no litoral. É porque não tiveram oportunidades. Não lhes foi dada nem uma oportunidade de manterem as suas vidas e os seus postos de trabalho e as suas culturas no interior. Foi por causa disso. Foi uma falta de aposta no interior. Não foi só o facto de no litoral haverem propostas mais interessantes. E com isso podemos envolver o tema multiculturalismo, que muitos portugueses vão para o estrangeiro, mas também temos, por exemplo, muitos brasileiros ou ucranianos a vir para Portugal. Isso também contribui, de certa maneira, para a nossa economia, porque, ok, são pessoas que apostam aqui, até compram casas, etc. Os que compram, não é? E de certa forma, nós portugueses também aprendemos com eles aprendem connosco. É verdade. Eu sempre fui apologista de que devemos receber e fomentar esse tipo de imigração. Não porque não quero instrumentalizar as pessoas como meras máquinas de fazer números. Não, é justamente porque essas pessoas irão contribuir para uma maior bagagem cultural das pessoas que os recebem. Todos ganhamos com isso. Eu sempre fui apologista de que devemos integrar os imigrantes, as pessoas que vêm, porque irão fomentar a nossa economia. E nós europeus, principalmente europeus, falo assim de uma maneira mais generalizada, nós os europeus estamos a ficar, não vou dizer que estamos a ficar sem europeus, mas é um avanço gradual muito pesado, digamos assim. É um déficit muito, muito pesado de nascimentos que nós estamos a sofrer. E para colmatar essas perdas de população, principalmente ativa, porque muitas vezes nós até, às vezes pode parecer, em 10 anos só perdemos 300 mil pessoas. Pronto, é certo, é uma análise aceitável. Agora, devemos analisar também que população ativa é que temos. Porque é verdade que se nós olharmos para o Portugal 2010 e Portugal 2020, se calhar não perdemos assim muitas pessoas, não houve muitos óbitos, não houve muitas imigrações. Houve, claro, mas a população portuguesa, se nós formos a analisar, se calhar não desceu assim abruptamente. Não desceu abruptamente, desceu, mas não desceu abruptamente. Agora, se formos a analisar a população ativa que nós temos, aí já notamos que a população com mais de 65 anos aumentou muito a percentagem. A nossa população ativa, neste momento, é muito baixa mesmo. Ou seja, um envelhecimento na população. Um envelhecimento. Um duplo envelhecimento. Sim, é um envelhecimento muito rápido. É devastador, às vezes, olhar para números de compararmos com o início do século, em 2001. Se nós formos olhar para 2001 e olharmos para 2020, ou 2019, pronto, é muito e é preocupante. E é preciso termos cuidado com isso. Ou seja, onde é que entram os imigrantes? Não, eu ressalvo outra vez o facto de não os ver como meros números, longe de mim. Agora, é ótimo que essas pessoas venham até para combatarmos as falhas de população ativa que nós vamos tendo. Ou seja, em certos moldes também, não é? Sim, essas pessoas ajudam. Podíamos estar aqui a receber imigrantes e receber pessoas, etc. E muitas das vezes há muitos que não vêm só para investir em Portugal, investir na economia portuguesa. Há muita coisa por trás disso, não é? Sim, mas nesse campo, isso são coisas. Atenção que eu não quero fugir ao assunto. É um assunto que deve ser falado. Agora, eu não sou daquelas pessoas que... Eu tenho uma opinião muito formada sobre isto. E as pessoas podem discordar, criticar, mas podem discordar, obviamente, têm todo esse direito, e podem discordar e criticar, mas é a minha visão e a minha opinião formada. Nós devemos aceitar toda a gente. Porquê? Uma questão de veras simples, que é... nós somos todos humanos. E se somos todos humanos, não vale a pena lançar anátemas sobre as outras pessoas. Somos todos iguais. Agora, fizeste muito bem essa ressalva. Há pessoas que muitas vezes, imigrantes, vêm para aqui e a única coisa que querem é
é não trabalhar. Isso acontece. Se calhar, isso acontece. Não podemos fugir aos problemas. Não podemos falar. Não podemos ter medo de falar e depois pensarem sempre que nos vão chamar isto e aquilo. Eu falo das coisas. Há pessoas, é bom que elas venham. É bom que elas venham. Agora, não vou ser hipócrita. Há pessoas que vêm que não é para trabalhar de certeza. É verdade. Não há que fugir ao tema. Agora, é aí que entra uma instituição que tem funcionado, que não tem funcionado bem, que tem tido muitas falhas, que é o CEF. O CEF, nesses casos, devia investigar as pessoas. Deixá-las entrar, obviamente. Mas investigá-las não estou a dizer andar em cima delas todos os dias ali já. Cadastro, isso é assim, claro. Por exemplo, claro, investigar o passado das pessoas, não digo investigar como sob forma de estar ali um detetive 24 horas, mas, por exemplo, pronto, o que é que essa pessoa fazia antes? Tem cadastro? Tem cadastro criminal? Em que é que trabalhou? Esse tipo de perguntas. Porque não devemos proibir de ninguém entrar, mas também não podemos liberalizar a entrada, que é diferente, são coisas distintas. Porque isto aqui, nós somos um povo com soberania. E nós temos que ter cuidado. Não é olho por olho, dente por dentro. Não é nada dente por dente. Não é nada disso. É simplesmente, pronto, vigiar. Tal como quando vem alguém à minha casa que eu não conheço, eu pergunto sempre quem é. E essa pessoa diz-me. Pronto. Quando nós deixamos entrar alguém, perguntamos quem é, investigamos, entre aspas, eu digo investigar, estou a dizer estudar, o que é pronto, estudar, um imigrante, e pronto, deixar ouvir. É isso. Agora, ter como bandeira ideológica a proibição de imigrantes, que todos vêm para aqui para fazer ataques terroristas, todos bombistas, isso para mim não dá. Isso para mim não dá. Isso para mim não dá mesmo. Também ter como bandeira, entrem todos, venham todos, não há problema nenhum, nós damos logo visto, nós damos logo a nacionalidade. Pá, é o que eu costumo dizer, principalmente no tempo em que eu ando mais ativamente na política. Falta moderação. Falta moderação. É preciso à partida ter vontade de sermos prósperos e amarmos o próximo. É preciso não termos como bandeira ideológica proibirmos toda a gente. Como também não podemos ter como bandeira ideológica instrumentalizarmos a entrada dessas pessoas para depois já andarem connosco nas campanhas a abanar a bandeirinha. Porque isso aí é instrumentalização e isso é o que o populismo mais faz. E isso aí não é bonito. Bem, a cultura e o multiculturalismo são dois temas distintos, mas que no fundo estão interligados. É algo que percorre muito as nossas veias desde sempre, porque os portugueses sempre estiveram lá fora e sempre foram bem vistos, e ainda bem. Mas é algo que ainda vai percorrer um longo caminho, principalmente a cultura, e esperemos que corra tudo bem, no fundo. E cá estaremos para ir assistir a mais uns concertos do Bruno Nogueira. Tem que ser. Eu só queria deixar aqui no final uma opinião e uma observação pessoal, que é, e até porque a pegar justamente nesse multiculturalismo, mesmo para terminar, porque esta semana foi marcada por isso, pelo racismo, vamos ser coerentes. O racismo é uma coisa... costumo acreditar que ainda no século XX alguém se acha superior por ter uma cor diferente que a outra. Acho que isso é... 21, peço desculpa. 21. Mesmo que fosse no século XX já era um sinal de atraso. Agora imaginemos, lá está, no 21. No século XXI ainda estarmos a discutir uma supremacia de acordo com a cor da pele. Acho que é das coisas mais aberrantes que existe. As coisas mais... acho que não há objetivos para qualificar esse tipo de atos. Mas também temos que ser coerentes e repararmos que falar sobre o racismo e de falar sobre o caso dos Estados Unidos, muitas vezes não é preciso ir tão longe para percebermos o que é que se passa aqui. E a verdade é que, ao darmos 100% de atenção ao que aconteceu nos Estados Unidos, e atenção que eu não quero descurar o facto que aconteceu nos Estados Unidos, é certo. Mas passaram-se 2 casos graves cá em Portugal,
da jovem Beatriz Weber, que foi assassinada pelo seu suposto, de acordo com o namorado. As pessoas já sabem que não era, que ele apenas era um tarado atrás dela, digamos assim, pronto, sem qualquer tipo de problema em dizê-lo. Esquecemos esse assunto, foi brutalmente assassinada. Esquecemos o caso do negro santomense, o Winston Rodrigues, que também foi assassinado em Lisboa. E esquecemos por completo essas pessoas. E também não ouvi nenhuma palavra sobre os confrontos, e há imagens disso, de pessoas de Hong Kong, de habitantes de Hong Kong, a serem brutalmente parados pela polícia. E eu não vi casos sobre isso. Eu não estou a dizer que nós devíamos descurar o que aconteceu nos Estados Unidos. Não, claro que não. Foi uma coisa inqualificável o que aconteceu. Foi uma violência policial grande. Foi. Mas não é preciso ir aos Estados Unidos para termos assuntos devastadores com que devamos dar a nossa atenção. Portanto, o que aconteceu foi muito mau, mas em Portugal também aconteceram coisas que foram esquecidas. E eu, se estivesse na família de uma dessas pessoas, dessas vítimas, não ia gostar que algo que se passou nos Estados Unidos, e ressalvo outra vez, esse assunto teve que ser falado, obviamente. Mas em Portugal também se passaram coisas e foram completamente ignoradas. E eu quis falar nisto, primeiro para os populistas não se apoderarem disso, para começarem a destilar o seu ódio. Mas precisei de falar, por exemplo, mesmo para dar a conhecer. Obrigado. E mais uma vez obrigado por a colaboração. Bom, Miguel, obrigadíssimo. E até uma próxima.